Meus queridos amigos, nós pedimos que Deus nos ajude a todos para termos um estudo proveitoso para as nossas almas, o melhor possível. Sempre tem chamado a atenção da humanidade aquelas inteligências privilegiadas que impressionam a todos. Criou-se uma expressão gênio para definir essas inteligências muito acima do normal. Mas dar nomes é rotular, sem explicar nada. A palavra gênio dá um nome sem explicar a causa. E aí surgem muitas teses, muitas teorias, enfim, opiniões pessoais a respeito do assunto sem esclarecimento. Nós diríamos que as pesquisas revelam que não há diferenças físicas entre o cérebro do gênio e do homem comum. Apenas o gênio é aquele que usa melhor certas áreas do cérebro, sem que essas áreas tenham diferença, ou quaisquer diferenças, com iguais áreas das pessoas comuns. Então fica no ar, aquela questão em que as pessoas sem esclarecimento espiritual nunca vão conseguir explicar o porquê da genialidade. Mas nós precisamos saber fazer diferença entre cultura e inteligência dentro desse tema. Uma pessoa, por exemplo, que teve acesso às informações, seja através de livros, seja através de escolaridade, ou através de mestres, ou qualquer outro princípio, essa pessoa acumula um vasto cabedal, um belo cabedal de conhecimentos, mas sem se tornar um gênio. Há um conceito que diz, até um ditado, né? Que a genialidade nasce com o indivíduo. E aí nós vamos procurando nas páginas da história e achamos Mozart. Mozart, aos 5 anos de idade, interessou-se por instrumentos musicais. Aos 6 anos, ele compôs seu primeiro concerto. Meus amigos, onde ficamos nós, um menino de 6 anos compondo um concerto? Michelangelo, aos 8 anos, já conhecia escultura. E o nosso imperador, Dom Pedro II, aos 5 anos já pensava como imperador. Então nós vemos como estamos longe da genialidade desses irmãos nossos que aportam o mundo terreno trazendo bagagens que nos encantam. Nós diríamos que alguns teóricos dizem que a genialidade é uma questão de hereditariedade. Nós temos sérias dúvidas em aceitar isso. Porque a hereditariedade diz algo ao físico, mas não ao mental. Nós herdamos os arcabouços físicos dos nossos pais, mas não herdamos os valores mentais dos nossos pais. Eles são o que são e nós somos o que somos. Porque se fosse uma questão de hereditariedade, os gênios gerariam filhos geniais, o que não acontece.
tomaria como exemplo, já que estamos buscando na história as ilustrações dos nossos comentários, nós buscaríamos na Roma dos Césares o sábio imperador que se destacou pela sua sabedoria, Marco Aurélio. E ele tinha um filho chamado Cômodo. E esse filho Cômodo era um sádico e que nada lembrava os valores do pai. Então fica assim, jogado por terra, esse conceito de hereditariedade em termos de genialidade. Os religiosos tradicionais costumam dizer que Deus tem os seus eleitos, os seus escolhidos, e que a genialidade é um dom divino, e que Deus coloca a genialidade na cabeça de alguns poucos desses escolhidos. Meus amigos, durma-se com um barulho desse. Se Deus é justo, como privilegiar umas pessoas em detrimento das outras? Então, os demais também não são filhos de Deus? Então, essa parcialidade divina não convence, é difícil de aceitar. Deus teria gosto para alguns filhos e deixaria os outros totalmente ao desamparo. Não é lógico, não é generoso, não é típico de uma inteligência que criou o universo. Tanto o universo microscópico que nos cerca, como o grande espaço sideral. Então, a inteligência que plasmou todas essas belezas no micro e no macro é uma inteligência que não poderia se dar ao luxo de ter privilégios, ter escolhidos. Nós todos somos escolhidos de Deus, sem exceção. Até mesmo aqueles que hoje não procedem de uma maneira sensata. Aqueles transviados da vida, eles terão tantas oportunidades quantas forem necessárias para uma correção de rumo. Nós diríamos que o gênio é mais uma das muitas provas da lei da reencarnação. O talento, o que é o talento? É aquela habilidade que foi exercitada em encarnações passadas, que nos chegam hoje como uma forma de facilidade. E é por isso que algumas pessoas têm facilidade para a música, outras têm para os trabalhos manuais, outros têm para a literatura. Pessoas são capazes de escrever coisas maravilhosas que nós não somos. Aquelas pessoas que já nascem com um ritmo, são assim, habilidosas com a música, porque já viveram essas experiências e desenvolveram habilidades em outras encarnações. Mas o gênio é um trabalho multimilenar. Aliás, diga-se de passagem, que a expressão gênio está aplicada muito equivocadamente. Ela é aplicada para um mundo que não conhece a lei da reencarnação. Não sabe que nós somos espíritos eternos, provisoriamente domiciliados na carne, no mundo terreno, para cumprir certas experiências, certas missões. Então, os grandes sábios, os homens de grande inteligência, eles desenvolveram essa acuidade, essa capacidade, já em épocas milenarmente distantes. Não foi assim, da noite para o dia, que eles se iluminaram, que dinamizaram a sua capacidade mental. Foi ao longo das eras.
Então, aquilo que nós chamamos de gênio, poderíamos dizer que é um espírito velho, com muitas encarnações. Aqui na Terra, a velhice, o corpo material, ele vai se degradando com a idade, vai se tornando cada vez menos preparado para a vida, menos adequado ao meio ambiente. Na vida espiritual é exatamente o inverso. O espírito vem das regiões primitivas para as regiões superiores e ele é cada vez mais forte, cada vez mais belo, cada vez mais luminoso, cada vez mais sábio. É o inverso da carne. A carne é o oposto, exatamente o inverso. Mas como dizíamos, o gênio é aquele que dependeu do tempo, dependeu do estudo, dependeu do trabalho, da dedicação, através de muitos séculos, para dinamizar a sua grande inteligência. A reencarnação, meus amigos, é a explicação lógica, óbvia, de todas as coisas. Naturalmente que há homens de ciência que negam a reencarnação. Eles acham que se aceitar a reencarnação, terá que aceitar também que no homem há algo mais do que matéria, de que o homem tem uma alma, tem um espírito. E ao concluir que o homem tem uma alma, automaticamente eles teriam que aceitar a realidade de Deus, que é o que negam por orgulho, por vaidade. São pessoas de ciência com certos títulos que não podem admitir que exista um ser acima da sua inteligência. Mas é uma criancice, uma infantilidade pela qual todos nós aqui já passamos, se é que já passamos. Se ainda não carregamos esses resquícios de ateísmo de um passado próximo ao remoto. Foi convencionado nos estudos, na pedagogia, de que a inteligência é dividida em lacunas, em segmentos. Então, tem a inteligência lógica, a inteligência musical, a inteligência literária, a inteligência linguística, e vai por aí. Nós estamos convencidos que a inteligência é uma faculdade da alma humana e que, aplicada a certos setores, passa a falsa impressão de que há uma inteligência emocional. E essa tese foi muito discutida por psicólogos americanos, gerando uma vasta literatura a respeito. Então, aproveitando o gancho, nós falaríamos de uma inteligência espiritual. Estamos aproveitando o vácuo das teses do nosso mundo. Uma inteligência espiritual, não há inteligência emocional, precisamos criar uma inteligência espiritual. Meus amigos, nós precisamos aprender a pensar como espíritos, porque é o que nós somos. Nós estamos domiciliados na carne. Então passa-nos a falsa impressão que o homem tem uma alma, que o homem tem um espírito. É exatamente o inverso. Nós, encarnados, somos um espírito que temos um corpo de carne, é o inverso. Não podemos colocar a carroça puxando o cavalo. É o cavalo que puxa a charrete. Não podemos pôr o inverso porque não funciona. Então nós precisamos aprender a pensar como espíritos, meus amigos. Quando nós fazemos isso, resolvemos uma quantidade enorme de problemas. Tudo fica mais fácil em termos de espiritualidade. Nós nos espiritualizamos. E nós
vemos que a doutrina espírita é aquela resposta de Deus aos homens. Deus não nos deixou órfãos, nos deu esta doutrina majestosa, maravilhosa, que tira todas as nossas dúvidas. E esse tema, inteligência, que estamos abordando, é um dos muitos temas sobre os quais a doutrina faz luz. Então, aproveitemos, estudemos essa doutrina, iluminemo-nos nas belezas da doutrina que nos conforta, que nos felicita os sentimentos, que abre a nossa visão para outras dimensões espirituais consoladoras, confortadoras, para não apostarmos todas as nossas fichas na carne perecível do mundo, que num futuro próximo todos nós estaremos nos despedindo desse mundo para as áreas espirituais que nos aguardam, que é a nossa vida verdadeira. A nosso ver, não está longe o dia em que a ciência oficial vai reconhecer que no homem há algo mais que matéria. Não diríamos que isso está num futuro remoto, mesmo porque já surgem no mundo uma série de homens de ciência, como o Dr. Banerjee, na Índia, que fez, assim, pesquisas extraordinárias, provando a imortalidade da alma pelo método científico. E ele nos traz informações preciosíssimas sobre a reencarnação entre os indianos, as provas da reencarnação. Ele estudou um caso, junto com o Dr. Ian Stevenson, de um menino indiano que, quando ele atingiu alguma idade, ele começou a falar aos pais a respeito do outro pai que ele tinha, de outra mãe, da minha outra casa. Aí o pessoal ficou. E como a família tinha certa posse, levou o menino a um psicólogo. E o menino descreveu a outra família de uma forma tão perfeita que a psicóloga achou melhor consultar o Dr. Banerjee. E ele fez um estudo desse menino bastante completo com os seus parceiros de ciência. Então ele foi visitar o menino e disse: você sabe onde sei, onde fica a casa, onde sei, sabe tudo, a gente sei. Então, podemos ir lá fazer uma visita aos seus pais? Podemos. Então, lá saiu a equipe do Dr. Banerjee, junto com os pais do menino e o menino. Mas, de propósito, eles pegaram um trem, que na Índia se usa muito trem nas regiões distantes. Eles pegaram no sentido contrário, e o menino ficou olhando: não é nessa direção. Ele era um menino pequeno. Não é nessa direção. E o Dr. Banerjee já sabia que não era, né? Aí saltaram numa estação, pegaram um trem de volta. Agora sim, é nessa direção. E foi indo. Quando chegou uma estação, ele disse: é aqui que moram meus pais. Aí o menino saltou e disse: tá bom, então você vai na frente pela estrada até achar a casa. Você sabe onde? Eu sei. Então aí o menino, alguns metros na frente e aquele cortejo atrás. Aí chegou num lugar que tinha uma casa. E ele tentou entrar na casa e havia toda uma vegetação de espinhos que fechava a passagem por ali. Aí os adultos olharam e viram que a entrada era por outro lado. Só para abrir um parênteses, acontece que quando ele morou naquela casa, a entrada era por ali. Ele tinha a recordação que entrava na casa por aquele caminho, que não existia mais, porque ele tinha se mudado daquela casa há muitos anos. Aí deram a volta
E ele chegou lá e, já falando com a família, com intimidade, foi identificando todos os membros da casa pelo nome. Ah, essa é fulano, essa é Beltrano. E foi identificando todos os familiares. Aqui no Brasil, ou nos países das Américas, de modo geral, a reencarnação não é tão conhecida quanto é na Índia. O indiano tem uma familiaridade maior com a reencarnação. Então, ele identificou e os familiares aceitaram tudo aquilo. E eles disseram que tiveram um filho que ele teve uma morte súbita. E ele disse, mas era eu, o menino, eu sou fulano. E não só identificou os familiares, e eles mandaram trazer uma senhora que se chama viúva purdá. Em indiano significa um luto fechadíssimo. Então era um tipo de uma viúva que se vestia toda de negro, usava um chapéu de aba larga com um véu pesado na frente. Você não conseguia ver sequer um dedo daquela viúva. Aí o menino olhou e disse, essa é a tia fulana. Quer dizer, ninguém conseguia ver o rosto da senhora e ele identificou a tia fulana. E por último, ele disse, agora eu quero o meu armário dos brinquedos. Aí a família levou todo mundo a um sótão. Lá tinha um móvel e ele abriu umas gavetas, mexeu, e uma gaveta não abria. Ele abriu uma outra gaveta, tirou um prego torto, enfiou na fechadura e abriu a fechadura. Aí o doutor Banerjee disse, agora eu joguei a toalha. Ele é o menino reencarnado. Porque não é possível. E era, segundo os pais, o filho falecido que reencarnou como esse menino, tinha o hábito de abrir a gaveta com aquele prego torto. Então, meus amigos, é aquela história, a pessoa descrer da reencarnação diante de provas desse tipo é quase que impossível. É inventar fantasias, como aparece o teórico dizendo que o gênio é uma questão de hereditariedade. Como? Quais são os mecanismos da hereditariedade para levar no bojo a genialidade? Nós transferimos para os nossos filhos os nossos recursos físicos, biológicos, mas não mentais. Nós vemos que até os gêmeos univitelinos, eles são diferentes. Eles são muito, muito parecidos fisicamente. O que não é o gêmeo fraterno. O gêmeo fraterno, que são óvulos diferentes, eles são mais ou menos parecidos, mas os gêmeos univitelinos são muito parecidos fisicamente, mas não mentalmente. Eu convivo com dois gêmeos, que são duas pessoas, duas personalidades profundamente diferentes. E são pessoas nascidas da mesma mãe, dos mesmos pais, e no mesmo instante, gerados e cresceram no ventre materno juntos. Então a hereditariedade não explica o gênero. Ou qualquer outra hipótese é sempre incompleta, imprecisa. Meus amigos, só a beleza da reencarnação, os anseios, os esclarecimentos espíritas é que fazem luz sobre o fenômeno da genialidade. São espíritos que chegaram a esse desenvolvimento por mérito, por desenvolvimento, por trabalho, por estudo, por dedicação, refundindo conceitos, trabalhando a longo prazo, aos milênios afora, até nos surpreenderem com esses talentos que nós citamos, como o caso de Mozart, que aos 5 anos se interessou por instrumentos musicais. Aos 6 anos compôs um concerto.
Eu não faço nem ideia com isso. Nós estudamos música no banquinho do colégio porque era obrigado, na época em que estudávamos. E hoje, olha-se uma partitura de Mozart, é assim um verdadeiro encantamento. Esse espírito trabalhou muito para um dia voltar à Terra e nos trazer toda a beleza das suas sinfonias, da sua belíssima obra musical. Meus amigos, é só uma questão de tempo, achamos nós, em que a ciência oficial vai reconhecer que o homem é uma alma reencarnada na Terra. Nós caminhamos nessa direção. Não tem jeito, é o inevitável, é o amanhã certo. Porque a doutrina espírita teve um crescimento espantoso em todo o mundo. Nós, espíritas, estamos nos 5 continentes. O espiritismo, em um século e meio, pouco mais de 150 anos, e tratando-se de uma filosofia, isso não é tempo para desenvolvimento, mas foi o trabalho da espiritualidade que fez milhões de adeptos do espiritismo no mundo inteiro. Milhares de organizações espíritas, instituições espíritas de todos os matizes nos 4 cantos do mundo. De toda parte surgiram os livros espíritas através de médiuns extraordinários ou de pensadores, de intelectuais que nos trouxeram obras maravilhosas por conta da sua competência, dos seus estudos e observações. Nós também achamos que o livro espírita foi divulgado no mundo e traduzido para os principais idiomas do nosso planeta e editado aos milhões. A obra de Chico Xavier consta milhões de volumes de livros para enriquecer a humanidade de informações preciosas a respeito do mundo espiritual. Então, vejam bem, amigos, a obra é do Cristo, não é nossa. Nós não ficamos órfãos. Jesus previu isso ao nos falar do Evangelho a respeito do Espírito da Verdade, que nos trouxe uma lógica formidável. Nós podemos, em termos de vida espiritual, em termos de espiritualidade, nós podemos pensar, nós podemos raciocinar. Não é uma fé cega, não é aquele ou crê ou morre. O Espiritismo chama as pessoas não para crer, mas para tomar conhecimento, a tirar as dúvidas. A doutrina faz luz sobre os temas mais complexos, e aqui temos falado sobre mais de 200 temas gravados nesse trabalho que exercitamos aqui infalivelmente todas as segundas-feiras, porque a doutrina faz luz sobre todas essas dúvidas para a iluminação da nossa inteligência, do nosso entendimento. E é por isso, amigos, que nós estamos convencidos de que Jesus segue à frente do movimento espírita. Ele é o patrono da obra espírita na Terra. O espiritismo não teria esse desenvolvimento universal porque nenhuma organização humana conseguiu fazer o que a doutrina fez em tão pouco tempo, tratando-se de temas filosóficos e não comerciais, e não financeiros. Como o mundo sente sede de espiritualidade, mesmo as pessoas céticas, as pessoas insensíveis, lá naqueles momentos de intimidade, aqueles momentos de meditação, até mesmo aqueles vândalos
são convidados a raciocinar, a pensar nas razões da vida em busca de respostas. E a resposta, meus amigos, Jesus nos deu. É o Consolador prometido pelo Cristo, que vem iluminar as nossas vidas, os nossos entendimentos, para que nós possamos conduzir melhor as nossas vidas, possamos agir como espíritos eternos, provisoriamente domiciliados na terra, para que nós acertemos mais, para que os nossos erros sejam erros por incompetência, sejam mais equívocos do que atos maldosos, que a doutrina nos manda retificar, para que sejamos cristãos verdadeiros, para que possamos viver os ensinamentos do Cristo no nosso comportamento diário. E que o Cristo nos abençoe, nos ampare nessa noite. Muito obrigado.